Muito bem, nós saudamos a todos na gloriosa paz do Senhor. Eu sou Ailton José e você está no canal A Bíblia Diz. E hoje nós estamos gravando mais um vídeo, de resposta à nossa inscrita, Kate, mãe de três, Kate. É aqui a inscrição dela. Ela faz uma pergunta, de forma didática e também eu acredito que hipotética. É uma pergunta em tese. Não sei se ela se inclui neste perfil aqui, neste quadro que ela apresenta, mas é de importância. Kate, queremos agradecer a sua participação no canal A Bíblia Diz. Hoje, 7 de setembro, é o vídeo que eu lhe respondo, tá bem? Bem, ela apresenta em hipótese, acredito ser hipótese, a seguinte questão. Tenho uma dúvida. Casei uma primeira vez, estou com ele hoje há 13 anos. Ele, porém, na mocidade, morou junto com a mãe de seus filhos, por 4 anos. Os dois mundanos, eles moraram juntos, eles eram um casal de concubinos, era um concubinato, era união estável, não era casamento, não era união legítima, era uma união, uma mancébia, um concubinato, uma união estável e legítima, portanto. E aí os dois mundanos, ela o traiu, não deu certo e se separaram. Ponto. Algum tempo depois, ele foi para a igreja, casou no civil. Aí agora, casamento com uma segunda esposa, e essa legítima, ela apresentando aqui, com uma divorciada. Opa, errou, começou errado. Não se pode contrair casamento com pessoa divorciada ou divorciado, no caso do marido. Uma mulher não pode casar com um marido divorciado. Por quê? Isso é o conceito bíblico, tá? Porque dentro da lei, pode, a lei dá o direito. A lei, ela casa e descasa, e a gente sempre frisa isso para que não haja mal entendidos, os maus entendidos acerca da nossa compreensão da lei. A lei permite casar, recasar, descasar, casar de novo, casa de novo com a mesma pessoa, com outra. Mas aqui, ao sentido religioso, bíblico, teológico, não. Você casa uma única vez e o casamento é indissolúvel, vitalício e monossomático, tá bem? Não pode se acabar. E ele casou com uma divorciada, no caso. Algum tempo depois, ele foi para a igreja e casou no civil com uma divorciada. Não deu certo. Não deu certo. Um tempo, eu apareci. Estou em adultério, é isso? Olha, você mesmo disse. Está em adultério. Bem, dentro da hipótese, tá, Kate? Não estou te acusando, não, tá? Deixa que as escrituras, quem faça seu papel, o juiz, tá? Dentro da hipótese, sim, a pessoa que casou com um divorciado ou uma divorciada, sim, está em adultério, é o pensamento bíblico cristão. No caso se ele tivesse morado junto e fosse você a pessoa que houvera se casado com ele, no caso da pergunta em tese, aí não estaria, porque morou junto, mas ele já tinha casado com uma divorciada depois de ter morado junto. Após ter casado e se divorciado, já é divorciado, mesmo que a esposa tenha sido divorciada. É o que nós compreendemos da Bíblia, da lei. Então, algum tempo depois eu apareci e casei no civil. Ou melhor, estou com ele. Estou em adultério, é isso? Mas da qual dos casamentos? Da qual dos casamentos? De qual? Do primeiro ou do segundo? No caso do segundo, porque no primeiro não era casamento, era uma união estável. A lei diz que o tempo não consagra casamento. Um homem pode se ajuntar com sua namorada aos 18 anos, cada um, e viver aí, vamos dizer, até aos 50. Seriam, então, 32 anos de convivência, não é isso? Não, não consagra o casamento, é concubinato, é prostituição, tá bem?
No dia que quiser acabar, acabam-se, e alguma disputa que haverá na lei será só pelos bens que construíram ao longo do tempo, se assim não decidirem fazer particularmente, tá bem? Vamos lá, para andar que o vídeo está ficando grande. Porque falam que no mundo não conta, mas se não conta o divórcio da segunda divorciada, que foi na igreja, também não foi válido por ter sido no mundo? Bem, agora vamos à explicação. Veja bem, Kate, olha bem. O divórcio lá no mundo ou na igreja, ele é válido, ele é aceito. A lei não enxerga diferença religiosa. A lei não olha para o homem e diz: esse é um crente, esse não é. Esse é um cristão, esse não é. Esse é um servo de Deus, esse não é. Não, a lei é para o homem, independentemente da sua fé, Kate. Como também o casamento. O casamento civil é para o ser humano, o homem. Assim como o ato de praticar sexo também é um ato dos homens, certo? No sentido do sentido ético e moral da coisa, né? Porque os animais também fazem, mas aí é no mundo animal. No meio da humanidade, né? Para o homem, sexo é um direito, é uma dádiva de Deus que está permitida somente a pessoas casadas, e foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu, eu vou ler, Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, versão corrigida, né? ARC, versão revista e corrigida, tá aqui, ó. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. É as mesmas coisas, mas a gente não cansa de falar porque é para a nossa edificação. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, o que é prostituição? É a contaminação do corpo por meio de práticas sexuais ilícitas. E quando o sexo passa a ser lícito? Quando é entre casados. Então, sexo com pessoas solteiras ou entre solteiros é prostituição, fornicação, concubinato, tá bom? É pecado. Então, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Pronto, ponto final, tá bem? E quanto à causa, né, que também está em questão, Mateus 5,32, eu quero ler na versão corrigida primeiro, para depois eu ir para outro texto. Também foi dito, Jesus ensinando, também foi dito, 5,31, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Foi ensinado isso, foi mostrado isso. Agora, Jesus chegou com o seu novo conceito, dizendo: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, aí é quando alguns intérpretes acham, não, houve prostituição no meio da convivência dos cônjuges, não é isso. Prostituição aqui é justamente o tipo de união, era sexo de solteiros, pessoas amancebadas, amigadas, mancébia, portanto concubinato, casamento ilegítimo, união estável, que é um pecado abominável diante de Deus. Mesmo que a lei dê concessões, dê privilégios, mas a Bíblia Sagrada, a teologia não aprova sexo com pessoas que não sejam civilmente casadas. A não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Veja, o marido deixa a mulher, e não era em caso de prostituição, era mulher legítima, faz com que essa mulher cometa adultério. Por quê? Porque ela agora vai, estando só, abandonada de seu esposo, vai casar com outro homem. E aí vem o resto do versículo, a parte final diz: e qualquer que casar com a divorciada ou repudiada, comete adultério. Então fica claro, né? Eu vou ler aqui na versão original primeiro, tá? A Bíblia fiel, né, aos textos, a trilingüe, trinitariana, desculpe, tá? Trinitariana diz assim: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, fornicação é prostituição, sexo fora de casamento ou do casamento,
Então, se você mora junto com o seu esposo e não é casado civilmente, a palavra de Deus e a lei considera ato ilegítimo, fornicação, prostituição. É a lei, é a palavra, é a Bíblia. Então, é pecado. Então, se duas pessoas moram juntas e se separam, não importa o tempo que passou, eles deixaram essa prática, se separaram, eles saíram do pecado. E se eles se casarem civilmente, viu, Kate? Eles consertaram a situação. Eles consertaram o seu erro. Então, essas pessoas agora são de fato casadas. E nesse caso, a não ser em caso de prostituição, é a exceção que dá, um casal que viveu 10, 20, 30 anos só amigados, ao se separarem, pode sim se casar de novo e não comete adultério. Por quê? Porque esse casamento de novo, entre aspas, ele não é casamento, é o primeiro casamento, porque o caso passado e antigo era só uma amigação, era só um pecado, era só uma união ilegítima, que hoje, na atualidade, a lei dá concessão, a lei dá direitos, mas a lei não reconhece como casamento legítimo, tá? A lei só reconhece casamento legítimo, o casamento civil, tá bem? Muito bom. Qualquer que deixar sua mulher não sendo em causa de fornicação, por quê? Porque fornicação não é mulher. É apenas uma concubina, a lei chama de prostituta, o dicionário, né? É uma amigação prostituída, contaminada e não legítima. Bem, faz que ela cometa adultério. Por que a mulher deixada vai cometer adultério? Porque ela vai agora atrás de outro homem. O meu marido legítimo me deixou e eu vou agora atrás de outro homem, no caso da mulher. E no caso do homem, minha mulher me deixou e agora eu vou sentir falta de sexo, eu vou atrás de uma mulher para mim. Se fosse só amigado e ele for ir casar, não pecou. Agora, se ele, sendo amigado e praticar relação sexual sem se casar, pecou, porque vai estar mantendo prostituição, mantendo concubinato, e é pecado, não pode. Aí, nesse caso que ele era um amigado e a companheira, e não esposa, mas companheira, concubina, deixou ele, depois de 10 anos, 5 anos, 8 anos, 20 anos, não importa, e ele for e casar, ele não peca. Mas se ele deixou a concubina e já foi atrás de outra, continua na prostituição. É pecado do mesmo jeito e também reprovado. Agora, se ele diz assim, não, eu vivi amigado, vamos dizer um exemplo, vivi amigado aí 15 anos e a minha suposta mulher me deixou e eu quero agora contrair um casamento sério. Esse homem pode se casar? Pode. É nesse caso que a exceção está valendo, tá? Não comete adultério. Agora, se for casamento civil, não pode haver divórcio. Se houver, fique sem casar, porque se casar, comete adultério, viu, Kate? Faz que ele cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Agora, eu vou ver aqui a Ave Maria, já tem aí vários vídeos que eu cito, né? Estou com uma versão de estudo muito bonita, por sinal, mas aí você vai ver nesse vídeo eu citando também esse versículo que responde muitas questões. A palavra de Deus diz assim: foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ponto final. Jesus está dizendo agora um novo conceito, gente. Jesus mudou toda a história, tá? Jesus regulamentou a farrabamba do divórcio, casa divorcia, como a prática banalizada como está agora. As pessoas trocam de maridos como troca de roupa. Já casam-se pelo contrato, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E aí é a banalização da família, aí tá os desastres nos noticiários mostrando a causa e efeito dessas práticas contrárias à Bíblia, tá? Mas vamos para o versículo 32. Palavra de Deus. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso, ponto e vírgula. O que é um matrimônio falso? Aquilo que eu acabei de dizer. É um matrimônio que não era legítimo, tá bem? Um matrimônio que era concubinato, só mancebe, amigado. Aí eu não sou casado, eu sou amigado. Então é prostituto diante da lei, diante do dicionário e diante da Bíblia.
prostituição. Concubinato é o termo, jurídico, nobre, né? Erudito para prostituta, certo? A palavra concubina significa prostituta, rameira. Então é muito forte, irmão Ailton, o que você está dizendo. Não, só é forte para quem não conhece o dicionário, não conhece a Bíblia, não conhece o português e às vezes se arrolam numa posição que não sabe, né? Às vezes a gente comete uma falha e não sabemos que aquilo é errado diante de Deus. E aí, quando se descobre, então, eu era um terrível pecador. Por exemplo, eu comia sangue animal, sarapatel, não sabia que sarapatel era feito com sangue do animal. E eu não comia sangue, mas eu comia sarapatel. Depois eu fui informado que era feito com sangue. Eu parei. Só como agora sarapatel sem sangue. Quer dizer, a ignorância nos leva a uma posição de pecado e aí a gente acha que estamos bem. Não é novidade. Concubinato é a migração ilegítima diante da lei, diante de Deus. Tá? Hoje, no Brasil, a união estável, que é a nova terminologia, a nomenclatura atualizada para concubinato, que é a mesma coisa, a súmula parece que é 382, salvo engano, né? Ratifica esse fato de que não se ignora de que a união estável é considerado concubinato. Bem, o marido deixou a mulher legítima, a esposa, faz com que ela agora cometa adultério. E quem casar com ela comete adultério, a não ser que seja no caso de concubinato, né? De casamento falso. Mas eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, essa de 1957, uma Bíblia católica muito antiga, tá? Eu nem olhei aqui os padres, eles são paulinas. Eu quero ler nela aqui somente esse versículo para concluir o vídeo, que já está com 16 minutos. Eu queria fazer um com 6. Bem, vamos lá. O que diz o versículo? Foi também dito, todo aquele que despedir a própria mulher, dele libera-o de divórcio. Por que própria mulher? Só um ignorante precisaria colocar própria mulher. Por quê? Quem é que vai divorciar-se da mulher que não é dele? Um detalhe importante. Por que ele frisou aqui a própria mulher? Porque tratando-se de mulher legítima e não de um relacionamento ilegítimo, concubinário, falso, uma mancébia. Então todo aquele que casou no civil e divorcia-se, despede a própria, a legítima, a dele, a mulher dele uma carta de divórcio. Foi o que foi ensinado no Antigo Testamento. Aí Jesus chegou agora com o Novo Testamento dizendo a seguinte norma. Eu, porém, digo-vos, todo o que licenciar, que é divorciar, a mesma coisa, a sua mulher, exceto em caso de concubinato. Concubinato, está na Bíblia. Concubinato, união falsa, ilegítima, amigação. Como eu acabei de explicar o vídeo todo, se você quer refletir de novo, começa o vídeo de novo, tá? A não ser em caso de concubinato, impele-a ao adultério. Por quê? Porque a mulher é legítima e não era um concubinato. Que como ela já era uma prostituta, né? No concubinato a Bíblia já considera prostituição. Ou prostituto. É forte, irmão Ailton, é forte, mas já na Bíblia. A Bíblia diz que os prostitutos não herdarão o reino de Deus. E o que é prostituição? Sexo, prática de sexo ou relações sexuais entre pessoas que não são civilmente casadas pela lei do país. Tá? É forte isso, irmão Ailton, é demais. Mas nós estamos tão acostumados com a mídia dizendo para nós que sexo é bom, que sexo é gostoso e que não tem nada a ver, que não é pecado, que defenda-se, olha aqui o preservativo, vá nas escolas e distribua isso, doem, previna seu filho, né? E ensina que sexo é coisa normal, mas é uma prática que só está permitido a pessoas casadas legitimamente. Fora disso, a Bíblia, a teologia, a religião considera imoralidade sexual, considera pecado, e a Bíblia mesmo diz que os tais não herdarão o reino de Deus. É grave isso. E quando nós fechamos os olhos para isso, acarretamos para nós muitos problemas.
Eu, porém, vos digo, todo aquele que licenciar a sua mulher, exceto em caso de concubinato, impele-a ao adultério. E quem se casar com uma mulher, com uma repudiada, comete adultério. E aqui, Kate, eu termino meu vídeo com 20 minutos, ó. Não dá para correr, eu não tenho intenção de lucro, eu tenho intenção de passar conhecimento. Então, se a pessoa é inteligente, assiste nosso trabalho todo e conclui. Não tenho aquela elegância, não tenho aqui aquele puxado de atenção, poderia usar disso, mas eu sou mais na simplicidade, na transparência, e é tudo ao vivo aqui. Gravo ao vivo, né? Não faço a live porque o canal ainda não permite fazer. Às vezes eu faço no Facebook, mas é isso mesmo, tá? Na maior simplicidade a gente passa nossas informações que são bíblicas e não nossas. Um forte abraço, Deus te abençoe. Kate, muito obrigado, abençoe, Deus abençoe sua família. Quanto ao seu, que é importante agora esse fato, quanto ao seu posicionamento, eu acredito ser uma pergunta em tese, mas se caso isso se deu com você, não cabe a mim e nem a ninguém, a pastor, a padre, a bispo ou a juiz, julgar a sua causa. É você quem decide, a pessoa é quem decide, no caso. Se permanece, se deixa, se conserta, ou se não. Cada um é quem vai responder e cada um é quem decide. O juiz, o pastor, não pode chegar, ao ouvir a tal interrogação. Pastor, eu me casei, não deu certo, separei, lá no mundo. Separei, e aí, pastor, eu vim agora para a minha igreja, que faço parte, conheci uma pessoa e me casei com essa pessoa. Eu devo me divorciar dessa pessoa? Já ouvi disso. Devo me divorciar dessa pessoa e para consertar minha vida espiritual com Deus? Ou devo permanecer casado? Olha, a resposta é muito séria, né? No próximo vídeo a gente responde isso. Tchau. Deus te abençoe a todos. Obrigado aí pela participação.